Sejam bem-vindos a mais um programa Em Alta. Eu sou Leonardo Rodrigues da Silva, gerente médico do Hospital Santo Antônio, e hoje estamos com dois convidados, o cirurgião geral, Dr. Geraldo Alves da Silva e Dr. Max Espanhol. Sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Então, a gente hoje vai começar, vocês ficam à vontade, vamos ver com quem que a gente começa, né? Mas a gente tem algumas perguntinhas para saber como é que escolheram essa carreira de cirurgia geral. Pela hierarquia? Então, na verdade, assim, eu sempre, desde o terceiro ano da faculdade, quando eu estava fazendo técnica operatória, eu fiz aqui na FURB, eu entrei na sala cirúrgica, eu acho que a sala 3 ali do Hospital Santa Isabel, que era da faculdade, né? E aí eu vi uma videocirurgia, eu falei, cara, eu quero fazer isso para minha vida, eu tenho que ser cirurgião, eu acho que eu poderia fazer isso todos os dias da minha vida, pro resto da minha vida. E aí eu me apaixonei, aí imediatamente eu comecei a querer participar de cirurgias, né? E aí, basicamente pela faculdade, eu comecei a fazer estágios, mas o que mais me marcou foi acompanhar um cirurgião, o Dr. Agobar Fagundes, que, poxa, até hoje eu repito as coisas que ele me ensinou, onde eu acompanhava todas as cirurgias dele, ia de manhã para o recém-inaugurado Hospital Dia de Blumenau, participar das cirurgias de vídeo, né? E eu fui tomando gosto e sempre estudando bastante, porque para participar de uma cirurgia, tu tem que estudar bastante, né, Leonardo? Você sabe disso. E surgiu também nessa época, quando me formou, a residência do Hospital Santa Isabel, e eu achei que era o que mais cabia para mim naquele momento do que tinha. Eu focava mais em aprender a ser médico, propriamente concurso, e eu acho que foi um grande ensinamento para mim, que eu tinha um volume muito grande com grandes mestres, né? Dr. Nelson, Dr. Bruno, Dr. Júlio Correia, né? Desculpe se eu não esqueci de algum deles, mas e a residência foi muito proveitosa, transplante de fígado, muita cirurgia. Só que chegou no final, eu senti que faltava videocirurgia, e aí eu fui para Porto Alegre e acabei de fazer a minha formação lá, né? Então, estou no hospital, basicamente o Hospital Santo Antônio faz 24 anos, completou dia 18, né? E desses 24 anos, 21 como cirurgiões. Entendi. Eu já ia entrar até na segunda pergunta, que era justamente a formação, então já adiantou um pouco. Então acabou fazendo faculdade. Fez faculdade aqui na FURB mesmo, né? Exatamente. E como é que você... Me encantei mesmo com o ato de ser cirurgião, né? Eu achava muito a responsabilidade, o ato de operar, eu achava aquele muito bonito, toda aquela ritualística da cirurgia. Isso me chamava muita atenção e acabei fazendo a minha formação praticamente toda aqui em Blumenau. Né? Só saí em Porto Alegre um tempo, né, para fazer videocirurgia, porque as residências eram muito defasadas nisso. Isso que eu ia perguntar. A videocirurgia hoje no Brasil, ela tem mais ou menos quanto tempo, Geraldo? Eu não sei te informar ao certo, assim, mas as que está desenvolvida mesmo foi depois dos anos 2000, assim. 2000. Antes era muito polos, né? Mas hoje está bem mais desenvolvido, porque com o advento da internet a gente tem muito mais intercâmbio. Então a gente aprende muito mais, então a gente consegue muito mais fazer cursos fora, sabe? Mas que eu senti o bom da videocirurgia, eu senti mais aqui por Blumenau, né? Que foi depois dos anos 2000 que começou a ficar mais desenvolvido. E o Max também é um egresso da FURB, né, Max? Isso, eu também sou formado aqui em Blumenau, toda a formação em Blumenau. Sou natural do Paraná, mas vim fazer a faculdade em Blumenau. E a cirurgia geral sempre foi uma ideia, né? Sempre foi o pensamento desde o começo da faculdade. E aconteceu um caso, um episódio que me fez confirmar esse gosto, que durante a faculdade, ali no começo, no terceiro ano, na quinta fase, começaram as técnicas cirúrgicas, né? E dividíamos equipes para operar. Na época ainda existia o treinamento em animal vivo, eram porquinhos vivos. Dividíamos. Eram 4 pessoas, normalmente um anestesista, um cirurgião, um auxiliar e um instrumentador. Isso é uma forma legal, que tu faz o rodízio e passa por todas as funções dentro ali, né?
E no meu caso, a primeira, eu acabei sendo anestesista. E lembro até hoje, era um colega cirurgião também hoje, que era o cirurgião na época, o Dr. Matheus. E ele tinha que fazer uma esplenectomia. E eu, claro, manter o porquinho vivo até o final da cirurgia com essa responsabilidade, como anestesista. E durante a cirurgia, eu acabei me apaixonando pela parte cirúrgica. E foi difícil eu me concentrar atrás do campo da anestesia. Então, acho que é uma profissão muito legal dos anestesistas, mas eu percebi ali que eu queria mais estar do outro lado. Então, ali já entrei com essa ideia, mas ali foi a certeza que a gente queria estar do outro lado. E para o pessoal de casa, assim, tem bastante gente que tem dúvidas, né? Eles ouvem cirurgia, mas eles não entendem o que é o campo de cirurgia geral. Podia explicar um pouquinho o que a cirurgia geral em si faz no campo? O campo da cirurgia, na verdade, a cirurgia geral, a sala cirúrgica é todo um ambiente, né, que envolve muitas pessoas, muito aparato. Tem os técnicos que fazem a parte de circulação externo ao campo, o anestesista que faz, e o campo cirúrgico em si é a parte estéril do procedimento, onde é feita toda a asepsia e colocação de campos, e aí seria a parte estéril da cirurgia, a parte mais atuante mesmo na cirurgia em si, né? Mas os tipos de cirurgia hoje realizados pela cirurgia geral hoje... O que é a cirurgia geral? Ele abrange todos os campos. Basicamente, hoje, o cirurgião geral, ele atende a formação do cirurgião geral americana, ele vai desde do aparelho digestivo, né, parede abdominal, até o tórax, e incluindo até a cardíaco, alguma coisa, né? Eu tenho um ex-aluno meu que hoje ele é cirurgião de San Antônio. Ele estava me explicando qual é a diferença, que eu achava que o Brasil devia ser assim. O cirurgião geral hoje, ele basicamente ele atua na parte do aparelho digestivo em doenças benignas e parede abdominal. Mas a gente sabe que não é isso, né, Leonardo? A gente atua hoje ajudando na obstetrícia, no campo da ginecologia, a gente vai no tórax, a gente caminha. A formação do cirurgião, ela é muito geral. É por isso que quando a gente elaborou a residência lá do hospital, a gente quis dar essa formação geral. Então, basicamente, o que é um cirurgião geral? Ele que está em todas as áreas, ele entende basicamente tudo, ele só não entra muito, se ele não quiser, na área de oncologia e também da parte de tórax, né? Cardíaca, assim, e a vascular. Mas ele fica mais com o aparelho digestivo hoje, que é o que mais a gente faz. E acaba pegando um pouco no trauma, né? No trauma acaba, às vezes, tendo que saber esse manejo geral, né? Ninguém mais quer fazer trauma, né? Estou falando assim, na nossa experiência da nossa região, né? Acaba quem fazendo? É o cirurgião geral. Né? Como o clínico está abraçando as outras áreas. Eu falo com o Leonardo faz até cardio, né? Na pandemia ele é infectologista lá, praticamente. Então a área de emergência a gente acaba abraçando exatamente tudo. Então o cirurgião tem que ter formação, ele tem que passar na uro, ele tem que passar na vascular, ele tem que passar na abrangência. Mas no dia a dia do consultório hoje, a grande área de atuação é no aparelho digestivo e na parede abdominal também. Tá? E nessa especialidade, a gente sabe que toda especialidade tem uma série de desafios, mas quais são os principais desafios que vocês veem no dia a dia que enfrentam? O Max quer falar alguma coisa? Eu acho que um desafio dentro da cirurgia ainda, para mim, que tem um tempo talvez menor de formado, é essa questão de, às vezes, decisões rápidas em curtos espaços de tempo, pacientes muito tempo dependentes, então definir se precisa operar, não precisa, uma coisa rápido. Às vezes você tem que, como o Dr. Geraldo falou, a cirurgia geral ela abrange um pouco de tudo. Então é difícil quando a gente recebe um exame de imagem, vem um laudo, mas a gente tem que observar o laudo, porque às vezes o radiologista não tem a história clínica que a gente colheu, então tem que ver um pouco de tudo. Então acho que o desafio dentro da profissão, para mim, é conseguir juntar tudo isso. A gente sempre brinca que o cirurgião, para aprender a operar, ele talvez demore 5 anos. E para aprender a falar que não precisa operar, 20, né? Então tu saber o ponto que tu tem que parar. E a gente vê que essa dificuldade, a tendência é cada vez mais aumentar, justamente pela complexidade que o hospital tem se tornado, né? Então a gente vê que como está cada vez vindo coisas mais graves, acaba dificultando cada vez mais, né? E nos força também, né? Ter um advento agora, o hospital em crescimento, ter exames complementares melhores, um apoio melhor, ao ponto que
nos traz uma responsabilidade, mas também, claro, nos ajuda muito nos diagnósticos, em acertar as coisas. Assim, em geral, eu acho que o maior desafio nosso hoje é ter centro cirúrgico. Eu falo sempre pros meninos, né? Eu falo pros meus residentes, que o cirurgião ele pode ter várias especialidades. Se ele não tem centro cirúrgico, não adianta. Então, essa gestão de ter centro cirúrgico, ter resultado para ter centro cirúrgico, conseguir angariar pacientes baseado nos seus resultados, eu acho que é o grande desafio especificamente do cirurgião geral, né? Porque o aparelho digestivo, isso aqui é meu, é da minha especialidade, esse aqui é da minha outra especialidade. O gineco fala, não, isso aqui é da minha. Essa gestão geral e também onde fazer, eu acho que tem sido grande desafio. E para mim foi o meu grande diferencial, acho que na minha carreira, que eu sempre soube fazer essa parte de gerenciamento, né, de saber como que se compra um material, como que eu faço para viabilizar a cirurgia, né? Eu sempre brinco que a sala 5 lá do hospital era um depósito, as pessoas não queriam trabalhar lá, não queriam, marcava a cirurgia para aquela sala, eles ficavam ofendidos, né? Eu tenho provas até disso. Né? Mas assim, e eu peguei aquela sala que não era utilizada, e eu e o Dr. Josemar fomos lá, arrumamos o carrinho, eu comprei equipamento de vídeo, eu e o Dr. Ricardo Ligocchi, né? Montamos todo um sistema, foi a primeira sala a ter computador dentro da sala, e que ninguém queria usar, ou seja, eu consegui salas para fazer o centrinho de vida de cirurgia, que até hoje a gente faz, eu acho que 15 anos de centrinho. Esse é o desafio maior do cirurgião hoje. Não só a sua formação, que ela tem que ser contínua, mas a gestão de cirurgia. Eu acho que é o maior desafio dele. E assim, entrando no assunto, o Geraldo acabou falando muito dessas subespecialidades, tudo. Hoje, assim, a gente vê na formação, tem muita gente que usa a cirurgia geral somente como uma ponte para ir para a subespecialidade, né? E qual a importância de uma boa base da cirurgia geral para depois ir sim para uma subespecialidade e não necessariamente ter que ir para uma subespecialidade, né? Porque cada vez mais as pessoas estão se especializando em operar o mindinho esquerdo, digamos assim, e não conseguem ver o paciente como um todo, né? A gente vê isso já na clínica médica também, né? Isso, o que eu falo bastante para os meninos que o teu diferencial, a tua capacidade de resolver problemas, né? Se tu vai para a cirurgia geral apenas com uma passagem para aquela especialidade, mais dependente tu vai ficar ainda. Tu vai ficar mais restrito, tu vai ter só aquela tua especialidade e o todo vai estar prejudicado, ou seja, o teu paciente vai precisar de mais profissionais, né? Eu tô lá fazendo uma cirurgia, teve uma lesão de ureter, a gente não chama a urologia. Resolve. A gente resolve. Tem um trauma, tem uma lesão de rim, né? A gente resolve o trauma de rim. Diafragma, nós resolvemos. A gente pouco precisa, quando precisa, os caras já falam mesmo, se a gente está chamando é porque é uma bucha muito grande. Então, eu acho que a gente, na nossa formação geral, a gente tem que sempre participar, querer saber de absolutamente tudo e ter habilidade para entender o que está fazendo, não só fazer automaticamente. Porque quanto mais tu tem essa base forte, a tua especialidade vai ficar mais fácil. Eu sou cirurgião plástico, encontrei uma hérnia, não vou chamar o cirurgião, né? Ou ter um advento negativo, eu mesmo vou resolver. E tu vê que hoje acontece muito o contrário, né? Do especialista chamar o cirurgião geral para fazer essas coisas. Eu sei que existe uma preocupação até jurídica disso, mas eu vejo que quanto mais superficial a tua formação, mais dependência tu vai ter. Exatamente. A gente vê isso também na clínica médica, né? Então, eu sempre falo para os residentes, assim, independente da tua escolha depois, foca em abranger e conseguir resolver o máximo de problemas, né? Porque senão tu fica preso, né? E vem a calhar, acho que é um assunto que talvez a gente comente depois, mas a entrevista da nossa residência foi ontem e a gente recebeu muitos candidatos muito bons e já com algumas ideias formadas, e a gente... foi uma frase que foi falado para todos, que se eles entrarem no serviço do Hospital Santo Antônio, a nossa meta e a nossa função é que eles saiam cirurgiões gerais bem formados e seguros para trabalhar tanto no nosso serviço quanto abrir o seu próprio serviço ou em qualquer serviço do Brasil. E caso optem por uma subespecialidade, que tenham condições para desenvolver a sua subespecialidade já passos à frente de talvez alguns colegas.
Então acho que essa é a ideia, né? Formar um cirurgião geral o mais completo possível. Cirurgião geral, que Foi uma experiência boa ontem. Tu viu que eu fiquei mais calado, porque eu fiquei... Muito parte das entrevistas eu fiquei emocionado. Saber que o teu residente em Londrina indicou a nossa residência, né? Falou da gente, veio de lá para fazer a nossa formação, que alguém conhecia a gente longe, lá no interior de São Paulo, Mato Grosso, São Paulo, então. Conhecendo o que a gente fazia, que a gente tinha formação de videocirurgia, que o pessoal da oncologia da cirurgia oncológica estava se esforçando para ser referência. Isso foi... Está cada vez mais valorizado, né? Serviço, exatamente. Né? A gente a gente se orgulha muito. É uma das coisas, muitas coisas eu me orgulho bastante, sim. Mas a residência, eu nunca imaginei que lá quando eu recebi a missão lá do Dr. Carvalhinho, pediu para assumir a residência de cirurgia, que a gente hoje estaria com tantas turmas formadas, né? Segunda-feira, vim me apresentar. Não, seus filhos já lhe apresentaram. Isso emociona, né? É uma coisa que traz uma satisfação. Não, esse assunto de ensino ele é um assunto tão interessante e delicado que a gente vai ter um bloco inteiro, né? Eu acho, para a gente falar sobre isso daí. Né? Então a gente encerra o primeiro bloco. Não deixem de assistir, vai ter muito mais e vai ter um capítulo, então, como a gente falou, somente sobre o ensino em saúde, né? Então, ensino em cirurgia particularmente, tá? Voltamos para o segundo bloco e como a gente tinha encerrado do primeiro bloco, a gente falou que ia agora começar um pouco a falar sobre o ensino em cirurgia geral, né? Vou começar então falando pelas faculdades em geral, né? Como que vocês veem o ensino da cirurgia geral na faculdade? Assim, eu não tenho muita experiência exatamente, pontualmente sobre cada faculdade, mas a gente percebe que os residentes vêm menos formados em cirurgia geral que da nossa época, por exemplo. Isso é empírico que eu estou falando, basicamente, acho que falta de estágios, que eu acho que existe um certo temor em um estagiário frequentar os centros cirúrgicos, então eles estão tendo muito pouca prática e isso está dificultando bastante eles quando começam a cirurgia geral. Isso eu estou falando do ponto de vista de quem recebe os acadêmicos, né, já médicos formados para iniciação em cirurgia. E a gente ainda tem mais um ponto, a gente vai iniciar, nossa residência fala em videocirurgia, então é mais uma tecnologia que a gente está colocando. Então, se ele nem tem experiência de entrar em campo cirúrgico, tá? Eu já recebi candidatos que nem entraram em campo cirúrgico antes de se formarem. E como é que a gente vai ensinar esse médico a ser cirurgião? Então, o que eu vejo, tem que ter, eu acho, uma forma pedagógica, tem que melhorar a parte pedagógica das faculdades de medicina em geral, criando linhas pedagógicas, onde eles, como a mesma maneira que eu faço na residência, né, eu criei uma linha pedagógica dentro da residência, tem que ser feita na faculdade também. Eu vou entrar agora até num assunto polêmico. Vocês acreditam que houve um descontrole na abertura de faculdades? Assim? Com certeza. Com certeza. Porque a gente fala aí, vamos colocar 20 e poucos anos, 30 anos atrás, a gente devia ter o quê? 2, 3 faculdades de medicina no estado, né? Sim. Hoje a gente tem mais de 10 brincando, né? Sim. Né? Então, perde-se o controle da qualidade, né? A gente perde-se. E além da abertura de faculdades com número de vagas muito altos, turmas que chegam a 100 alunos por turma, 120 alunos por turma. Então é impossível enquadrar uma turma toda dessa dentro de um estágio minimamente eficaz dentro de um centro cirúrgico ou dentro de um serviço. Acho que com certeza isso ajudou muito com essa deficiência na formação, né, do cirúrgica. Acho que toda a formação, não só cirúrgica, clínica, ou de todas as especialidades da faculdade. O número de residências não acompanhou, né? Não acompanhou. Não acompanha. Exatamente. E a faculdade acabou virando, infelizmente, e claro, não todos os casos, mas é um comércio, né? É uma faculdade cara que criou-se uma estrutura para através dos sonhos das pessoas também se tem, então angariar fundos. Então acho que
que é difícil, tem muitas pessoas com sonhos de ser médico que às vezes fazem loucuras em mensalidades altíssimas, em coisas altíssimas para chegar nesse sonho, e isso acaba no final também gerando uma frustração, porque acredita-se também que o retorno será imediato, o retorno será rápido, o retorno será fácil para um investimento tão alto, e nem sempre é o que acontece, né? Na grande maioria das vezes não é, né? Não é assim que acontece. Então a gente tem exemplos de, às vezes, pessoas que daí acabam até desvirtuando essa parte de que a residência médica não é interessante, porque são 3 anos que tu não está ganhando dinheiro. Talvez você pode fazer um curso rápido e fazer procedimentos rápidos, estéticos, ou de qualquer que seja, que te gerem um retorno financeiro mais rápido. Então acho que esse é um desafio eu acredito nessa fase. Jovens que às vezes entram com uma ilusão e hoje veem que a residência às vezes não é um caminho correto, e isso na verdade é um tiro no pé, né? É um erro. A coisa só não é pior porque a atividade médica é uma atividade muito difícil, né? Às vezes a gente pensa, não, vou ser médico, ele acha que é só um título, mas o nosso resultado final é diretamente visto no nosso paciente. Sim. Você pode até fazer alguns procedimentos por um tempo, se dá bem, mas no geral você tem que ter uma certa competência. E você vai sentir falta do estudo que você não teve, ou não foi lhe dado, ou você não quis ter. Então a atividade médica, ela é muita responsabilidade. Em especial a atividade cirúrgica é mais ainda. Não que tô menos do que os outros, mas é só parar para pensar. Eu não olhei assim, a gente vai abrir uma pessoa, a gente vai fazer uma cirurgia. Às vezes a gente vai fazer um procedimento que, se a gente errar, né, uma lesão de cava, né, como teve, morreu, o paciente morreu. Então, eu acho que só não é pior porque a responsabilidade é muito grande e acaba afugentando algumas áreas, assim, de ter um excesso de profissional. Mas eu acho que as entidades médicas tinham que estar há muito tempo pensando nisso, né? As faculdades, elas tinham que ter uma certa, não regulamentação, mas um acompanhamento de como está essa formação, né? E porque o mercado de trabalho, mesmo com essas faculdades abrindo, é difícil tu achar hoje plantonista para o pronto-socorro, agente para achar cirurgião para trabalhar, é muito difícil. O interior está praticamente sem médicos, mas a gente vai sentir já o que está acontecendo quando a gente vai pegar um médico formado que não tem capacidade nenhuma para trabalhar. Eu já peguei alguns casos que eu falei, olha, cara, eu investiria na formação de novo. Exatamente. Eu sempre conto uma história, né? Eu tive um chefe na residência e a gente tinha avaliações com ele. E ele sempre falava assim, para mim só existe 2 notas, é 0 ou 10. Na medicina hospitalar, se tu errar uma questão, digamos assim, significa que de cada 10 pacientes, 1 vai morrer. Eu digo assim, é mais ou menos isso. Então, assim, cada vez mais o nível de cobrança ele tem que aumentar. Sim. Né? E a gente diz assim, o nível de cobrança muitas vezes para jovens recém-saídos, digamos, da adolescência, aí, 19, 20 anos de idade, né? Entrando na idade adulta. E a gente tem que botar o dedo na ferida, né? Ser professor, e aí eu dou minha cara a bater aqui, ser professor de faculdade é uma responsabilidade muito grande. Muito grande mesmo. A gente está mudando a vida de jovens que apostaram tudo naquela carreira, né? E existe uma responsabilidade. A gente precisa de mais mestres mesmo, na concepção da palavra, não só o título de mestre, né? Mestre é um cara que sabe tanto da sua profissão que ele tem capacidade de inventar métodos de ensino. Se tu for ver mestrado, não tem nada a ver com isso. Não. Né? E professores que realmente estejam empenhados. Eu acho que a formação acadêmica, ela está muito defasada nesse sentido. Né? Professores que inspirem, né? Se perguntar por Max, eu tenho certeza que ele quis ser cirurgião porque alguém inspirou ele a fazer isso. E isso está faltando hoje em dia. Né? Pode ficar bravo, Geraldo, está sendo muito duro. Não, isso é a grosso modo. Os acadêmicos falam com a gente todos os dias. A gente vê isso, não sei se é a mesma impressão, mas a maioria tem sido, é um bico, digamos. Né? Isso. Avaliação. Como que se avalia um aluno? A gente avalia o aluno, faz prova para ele tirar nota ruim.
Que isso, cara? Eu escutei várias vezes alguém falar. A avaliação faz parte do teu método de ensino. Porque tu tem que saber, a avaliação tem que saber quanto que está penetrando a tua matéria. Eu tenho absoluta certeza que se eu fazer uma enquete na faculdade hoje, a maioria não sabe nem o método avaliatório. Por que eu percebi isso? Justamente quando eu fui fazer o negócio da avaliação do MEC, ela falou, tu tem a tua média quanto? A minha média é 8 ou 9. Se eu entregar um 8 para o mercado de trabalho, eu vou ser mal falado. Eu não posso entregar um residente 8. E lembrando que isso não é só aqui, né? Que às vezes as pessoas vão achar que é isso. Aí é global, sim, né? Não é a nova realidade, né? A gente não entende, mas eu também tenho essa impressão de que piorou. Não sei se foi pela abertura desenfreada de universidades. Eu acho que outro fator é que, assim, com esse advento de muitas tecnologias, não só tecnologias, mas assim, tem sido muito no detalhe e as pessoas não estão conseguindo nem saber o básico antes. Isso. Sim. Né? Então, às vezes, eu via em provas assim, que eles queriam cobrar o detalhe de que mas assim, o pessoal não sabe o básico. Então, vamos focar no básico. Forma um bom médico, um bom cirurgião, um bom clínico primeiro, para depois querer, né? E não respostas prontas, né? Entender, raciocinar a fisiologia junto com a anatomia. Isso é muito importante na formação do médico. Porque senão ele não vai entender as diversas apresentações de uma doença. Então ele vai pegar, se não tem aquela respostinha pronta, ele não sabe responder, sabe? Por isso que eu falo, a formação do médico e para fazer concurso é diferente, né? Tu vai estudar os concursos hoje, tu mais ou menos tu entende. Mas para tu ser médico, é muito mais do que só responder ao ABCDE, né? E quando a gente agora fala de residência, né? O Geraldo está há quanto tempo já na frente da residência, Geraldo? Desde a formação 2010, que começamos a fazer o projeto, 2012, 13 por aí, eu não lembro ao certo, porque estou ficando velho já, mas desde sempre. Eu acho que eu não fiquei à frente um período de 8 ou 9 meses ali, mas mesmo assim os residentes me acompanhavam o tempo todo, né? E assim, para as pessoas de casa que não entendem, assim, então depois de 6 anos de medicina, hoje o programa de cirurgia geral são mais 3 anos, né? 3 anos. Pode ser 2, né? Mas aí fica bem defasado. Mas o nosso, já desde que abriu para 3 anos, a gente já E a gente tem, no nosso programa de residência, tem um programa específico. Ele sabe exatamente o primeiro ano, qual o objetivo dele, o segundo ano e o terceiro ano. Queria falar um pouquinho, um de vocês dois, sobre como tem sido hoje a formação do cirurgião geral dentro da residência, do programa Nossa residência? Eu posso falar porque fui formado aqui, tenho 3 anos de formado, e desde o começo do término da minha residência, fui convidado a ficar na equipe e já auxilio na parte ali da formação dos novos cirurgiões. E trabalhamos juntos. A gente sempre fala assim que o método desenvolvido para a residência do nosso hospital é aquilo que a gente comentou no outro bloco. Ele é focado em formar realmente cirurgiões gerais, focado em formar cirurgiões aptos e seguros para fazer as cirurgias, seja no nosso serviço ou em qualquer serviço que ele vá. Eu estou repetindo porque é muito recente a nossa entrevista, e se algum dos candidatos assistir esse podcast vai lembrar disso, porque a gente fala mesmo que muitos já vêm com uma ideia. Olha, no R1 eu sei que é muita burocracia, é muito não sei o que, é só papel, e a gente fala, o R1 ele tem a sua função burocrática, mas a gente sempre conversa que nossos R1 ao final do ano a gente tem um levantamento de participações em cirurgias. E há alguns anos já eles têm passado de 500 a 600 cirurgias, participações cada um no R1. De março a dezembro, então a gente está falando ali de um período de 8 meses, 9 meses. Né? Então é uma residência que sim, tem a parte teórica, tem a parte burocrática, a clínica cirúrgica, que também é muito importante, que o R1 fica a todo tempo em contato com ela, uma avaliação no pronto-socorro, uma avaliação num paciente no andar, um pedido de parecer de outra especialidade, mas também com a mão na massa. Então, acredito que nessas residências, nessas especialidades cirúrgicas, o número que você faz é importante, porque quanto mais você faz, mais você tem contato como se faz, tem contato com
possíveis complicações, que todos nós somos passíveis, como elas são resolvidas para fazer a tua formação mais completa. Né? Isso é uma das coisas que eu vejo muito positivo nos hospitais que acabam não tendo as subespecialidades, né? Eu acabei fazendo a minha formação na reumatologia em São Paulo, e na clínica é muito mais fácil, que eu sempre digo assim, né? Um paciente raro, vários podem ver o mesmo, mas uma cirurgia é um que vai operar, né? Sim. E aí tem o R4, tem o R5, tem o preceptor, tem uma coisa. Claro. Então, resumindo, o R1 e o R2, ele acaba sendo só uma ponte para a subespecialidade, né? Que é algo que a gente não vê aqui, né? Então, geralmente quando as pessoas vêm de fora fazer estágio, eles têm essa ideia, né? Eles chegam muito... E hoje a gente tem um desafio que o residente ele não pode aprender no paciente. Ele tem que aprender... já tem que ter a técnica operatória desenvolvida até ele começar a fazer as cirurgias dele. Então hoje a gente conta com caixa preta, estuda em caixa preta, com vários cursos para isso, para ele estar habilitado a começar a fazer a cirurgia. Né? E existe esse método que eu acho que é o nosso grande divisor d'águas, é o método que a gente faz com que ele aprenda a cirurgia. Então ele entra em campo de uma forma, até ele começar a fazer os procedimentos, ele começa no final, só no final, depois ele pega a metade, isso tudo quando ele adquirir proficiências, que a gente vai saber como. A gente vai saber através do estudo da caixa preta e também da observação do dia a dia. Por isso que a gente fala, tem que fazer uma avaliação, mas se eu não avaliar o meu residente todos os dias, na visita, no campo cirúrgico, como que ele vai ter progressão, né? Que a gente fala que ele aprende no primeiro ano, ele se desenvolve no segundo ano e ele voa no terceiro ano. Que ele está pronto para o mercado de trabalho, só que ele tem só que adquirir a autossuficiência e vamos dizer assim, como é que eu falo para eles assim, autonomia para executar as tarefas, né? Para encerrar esse bloco, eu tenho uma última pergunta para vocês. Como é que vocês veem o futuro da formação em cirurgia? A gente está numa era de tecnologia, né? A gente fala de inteligência artificial, a gente fala... vocês acreditam que essas novas tecnologias vão ajudar? Podem ser que atrapalhem na nova formação do cirurgião? Eu tenho estudado bastante isso, eu acho que auxilia muito na matéria pesquisa, na matéria diagnóstico, ajuda bastante a gente. Eu vejo com muito bons olhos a inteligência artificial, principalmente hoje na cirurgia, bastante, principalmente no que fala diagnóstico, que eu considero o diagnóstico a parte mais essencial. Lógico, a técnica cirúrgica é importante, mas o diagnóstico é a parte mais essencial da cirurgia. Eu acho que a inteligência artificial entra ajudando bastante a gente ali. Ótimo. Encerramos mais esse bloco e continuem assistindo a gente, tem muito mais ainda pela frente. Vamos falar muito mais sobre entrar no assunto de tecnologias em cirurgia, já que a gente encerrou com esse bloco falando sobre isso. Voltamos novamente para o terceiro bloco e agora, como a gente prometeu, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia dentro da cirurgia, né? Geraldo, formado em videocirurgia em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, né? Isso, parte da formação era no Moinhos, mas o curso era do Parque Belém, um hospital extinto, que é o Dr. Miguel Naco, né? Que a gente até agora voltou ao nosso contato através do nosso convênio, né? Mas era basicamente no Parque Belém, onde a gente fazia bastante videocirurgia. Era Parque Belém, aí usava Moinhos de Vento e o Hospital da Ubra, que era muito bonito, né? E trouxe isso muito forte para Blumenau e para a residência do Hospital Santo Antônio na formação, né? O que mudou, Geraldo, na tua visão, com a chegada da videocirurgia? Eu acho que ressuscitou o cirurgião geral de base, né? Porque ele passou a ser, quando ele investe nessa formação, ele passa a ser bastante diferenciado. Ele passou a ser mais multidisciplinar ainda, porque, querendo ou não, o investimento na formação naquela época era muito difícil. Tu tinha que fazer algumas escolhas e fez com que o cirurgião geral tivesse uma importância maior dentro do hospital, né? Mas a princípio ele trouxe cirurgia com pouca lesão ao paciente, né?
paciente faz uma cicatriz enorme, uma incisão mediana enorme. Eu operar vesícula, nunca me esqueça, minha mãe voltando do pós-operatório de uma colistectomia quando era pequeno, aquele corte enorme, parecia que estava cortado ao meio, sabe? Isso chega a reduzir até o tempo de internação, né? Hoje o nosso tempo de internação é 7, 8 horas. Eu faço ir bastante. Embora do mesmo dia, né? Mesmo dia, com bastante segurança. O resultado está sendo muito satisfatório para uma cirurgia que era muito dolorosa. Não vou falar da vesícula, até do refluxo, mas a hérnia era muito dolorosa. Os meus residentes, a gente pegou uma época, né, o Max era meu residente, que a gente via a diferença quando ele dava alta do paciente operado hérnia inguinal por vídeo, que já estava no quarto querendo ir embora, e o outro lá que nem conseguia se mexer direito, né? Então, trouxe o que foi o maior ganho é ser minimamente invasivo, o paciente quase não ter cicatriz da sua cirurgia. Eu acho que foi a grande vantagem. E complementando isso, num geral, eu acho que a videocirurgia, existe um ganho social geral nela. Isso. Porque é o funcionário que é operado e consegue voltar às suas atividades mais rápido, sem limitações dos seus movimentos. Existem cidades que até grupos de empresários estimulam os hospitais a desenvolverem a videocirurgia pensando nesse retorno, pensando no trabalhador. E a própria pessoa, o próprio autônomo, que depende do seu corpo para trabalhar, muitas vezes ele também quer uma recuperação rápida, ele depende do seu corpo para trabalhar. E a gente está falando aí de uma recuperação em cirurgias similares de 1/3 do tempo, às vezes até muito menos tempo, né? A hérnia ele volta em 2 semanas ao trabalho. E isso com uma cirurgia aberta antes... 30 dias, Entendi. por aí. Então ganhou 30, bastante mesmo, dias. É um ganho funcional, ganho... Sim. O custo social é muito alto. Muito social. E a videocirurgia foi impulsionada pela indústria por causa que nos Estados Unidos o trabalhador, principalmente o braçal, lá o metalúrgico, ele ganha por hora. Então, quando ele tinha que voltar a trabalhar, ele queria voltar o mais cedo possível. Então, ele tinha o que mais dá é hérnia, né? Aqui a gente tem menos problema, a gente tem bastante metalurgia aqui em Blumenau. Ele quer voltar logo a trabalhar. Então, a videocirurgia promove, né, a cicatriz, faz a cicatrização muito mais rápido, a colocação da tela na hérnia dentro da barriga, ou seja, a favor do gradiente de pressão, fazendo com que a tela se grude mais e o paciente volte à atividade mais rápido. Atletas, era uma coisa que eu não tinha tanto contato, mas eu sou jogador de futebol, tem peneira para fazer, até o pessoal do Tubarão lá vai bastante, tem peneira para fazer, só que tem uma hérnia, eu não vou ser contratado se eu continuar com essa hérnia aqui. Então ele vai lá, opera, 2 semanas depois começa a atividade, perda de massa muscular é muito menor, sabe? Então é muita vantagem. Quando a gente fala de tecnologia, a videocirurgia já é bem consolidado, já tem dados suficientes, né? Toda tecnologia nova, a gente tem um tempo para a gente poder dizer o que realmente é efetivo ou não. Isso agora é uma dúvida, realmente, desconhecimento da minha parte. A cirurgia robótica vai ser o futuro? Ela realmente vai migrar em todas as áreas para isso? Vão ser pacientes restritos? Eu não estou falando agora em termos de valor, que a gente sabe que o valor ainda ele é um valor agregado alto, mas se realmente vai ser o futuro frente... ou seja, que realmente dá diferença para o paciente. Uma técnica. Eu não vejo outro futuro que não uma robótica, não só robótica, mas mais técnicas aliadas à robótica. Né? A pessoa fala, mas é só vou dizer assim, pro marketing. Não. A cirurgia robótica, ela proporciona que tu enxergue melhor a cirurgia. O teu movimento dentro da cavidade abdominal, ele é muito mais parecido com o movimento que tu faz com a mão livre, né? A função 3D de saber a profundidade é muito melhor. A cirurgia ela é muito mais anatômica. Existem dispositivos de segurança da robótica, o teu movimento é muito melhor. Então eu não vejo hoje futuro diferente da robótica. A tecnologia está se desenvolvendo a ponto que vai convergir para ela ser a grande técnica do futuro. Eu acho que assim,
toda tecnologia é muito bem-vinda e em alguma escala ela é empregada. Eu acho que é difícil dizer o quanto a robótica vai substituir alguma outra técnica. Assim como é difícil dizer o quanto o vídeo substitui. Existem ainda algumas cirurgias que a vídeo ainda não consegue substituir a cirurgia aberta. Existem ainda algumas coisas que só a laparotomia é eficaz, é completa. Então acho que o robô ele vai também agregar a isso, vai facilitar em muitas cirurgias, vai ajudar em muitas cirurgias, e tem algumas cirurgias que ainda vão ser melhor fazer. Mas ela é uma tecnologia que realmente vem para ficar, né? A gente teve algumas tecnologias na medicina que ficaram um tempo e depois saíram, exatamente. Eu acho que até vai voltar, tu operava através de um portalzinho só. Aí um carretel, aí o pessoal, nossa, fazia o curso. Eu lembro que eu fiz o curso, fiquei com mais ódio ainda da cirurgia, mas ela foi deixada de lado, né? Notes, que é através das cavidades naturais. Mas a robótica, como eu peguei muito o início da videocirurgia, implementar a videocirurgia, as barreiras eram as mesmas, sabe? As falas eram as mesmas. Mas hoje a gente vê o que está acontecendo, o investimento está sendo feito, a tecnologia se desenvolvendo, eu vejo ela preenchendo lacunas que a videocirurgia não consegue alcançar e a laparotomia também não consegue alcançar. Entendi. Entendeu? Eu vejo com muito bons olhos e também prevejo um futuro muito promissor para a robótica. Quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que tem uma curva de aprendizado, né? Ou seja, hoje mais ou menos para um cirurgião conseguir por vídeo inicialmente, quanto tempo mais ou menos essa curva de aprendizado? Isso hoje a gente conseguiu abaixar para 2 meses, 2 meses e meio, até ele começar a operar tranquilamente. Eu tive residentes que eram muito fora da curva, assim, e aprenderam muito rápido, aprenderam muito mais devagar, mas hoje a gente conseguiu conciliar em torno de 2 meses e meio. Eu sempre faço uma aposta, né? Eles sempre ficam desesperados no começo, né, Max? O Max não teve isso. Com 2 meses e meio eles começam a operar. Sim, sempre com uma assistência, mas começam E a caixa de treinamento, a gente colocou a partir desse ano a caixa de treinamento. Mas eu acho que conseguir fazer uma cirurgia, ter proficiência... É difícil dizer, porque as pessoas também... Depende um pouco da paciência de orientação, né? O Max é muito mais paciente que eu até. E as pessoas têm tempos de desenvolvimentos diferentes, né? Então a gente começa acompanhando. O que a gente sempre fala é que assim, vai começar do mais fácil, vai fazer o mais fácil com alguém do lado, vai evoluindo conforme for se desenvolvendo, e a ideia é que no final dos 3 anos de residência médica tenha um domínio da cirurgia por vídeo. Isso não impede, claro, eu me formei em cirurgia vídeo e não parei de estudar, ainda fomos fazer cursos, ainda fomos... As cirurgias que às vezes a gente não tem muito contato aqui, a gente foi buscar fora, foi buscar conhecimento, foi buscar essa evolução para também trazer para cá e trazer para as pessoas. Então é um conhecimento que nunca para. Talvez uma cirurgia mais rotineira ele consiga fazer ali num tempo razoável dentro da... As apendicites, 2 meses e meio... 2 meses, 3 meses, os residentes já começam a fazer sozinhos. Isso que eu estou escrevendo agora. Com a caixa de treinamento, né, que a gente chama de caixa preta, né, o que a gente faz? A gente percebe em campo que o residente está com uma dificuldade na psicomotricidade da mão esquerda, principalmente pega... Só para o pessoal entender, Geraldo, essa caixa explica para eles o que então é uma caixa que tem um silicone, vários moldes de silicone dentro, luz e uma câmera, e a gente projeta numa televisão, às vezes até no celular. O que a gente faz? A gente vai ali criar proficiências pro cirurgião, aprendiz, para quando ele for fazer a cirurgia, ele sabe a técnica, mas ele tem que ter a proficiência do método para fazer. A gente faz vários métodos para ele adquirir essas proficiências nessa caixa preta. Então, a caixa preta, o Dry Lab, ele simula uma cirurgia por vídeo. Ele simula e é um treinamento de habilidades. De habilidades, de motricidade, de técnica, de destreza. Eu percebi que ele não sabe usar a tesoura, tem dificuldade de usar a tesoura com a mão esquerda, tem que ser ambidestro. O cirurgião hoje tem que ser ambidestro.
Então ele vai treinar várias vezes, cortar, para quando ele entrar na cirurgia ele já está com isso aí tudo Isso ok. aumenta demais a segurança, né? Porque antigamente não tinha nada disso, era obrigado a aprender em campo, né? Então, na minha formação lá em Porto Alegre, a gente tinha isso desde o começo. Já tinha. O Dr. Miguel Naco, ele já tinha o laboratório dele, sempre foi meu sonho fazer com a gente aqui, e a gente tinha desde o começo esse trabalho de proficiências na vídeo. Por isso que a gente teve um desenvolvimento bem mais rápido que numa residência médica, né? Perfeito. Outra pergunta é assim, a gente está falando de novas tecnologias, a gente tinha na residência médica, antes a formação de cirurgia geral eram 2 anos, já passaram para 3. Com esse advento de novas tecnologias, vocês acreditam que isso vai aumentar mais ainda o tempo de formação ou vão ser formações complementares? Eu acho que o ideal hoje é aumentar o número de tempo, de não aumentar o número de residentes, né? Isso vai depender também do volume do teu hospital e também da tua preceptoria está com a mesma linha de pensamento, todos eles, né? Eu acho que o grande passo hoje é criar a cirurgia geral total, assim mesmo, aí tu ter áreas como oncologia, o cara vai especializar só no aparelho digestivo, a parte oncológica, ir para o tórax mais especializado. Eu acho que o certo seria fazer isso, né? Mas em termos de aprendizado, eu acho que vai se acrescentar mais anos a residência. Não mais, o grande erro do pessoal, ele acrescenta mais residentes aos anos. Não sei se eu estou fazendo entender. Ele tem que passar mais tempo em treinamento. E eu acho que é o grande... hoje eles pecam botando muito residente para pouca cirurgia. E aí acabou operando pouco e sai. Exatamente. Pouco e opera um pouco daí em todos os níveis. Opera um pouco em cirurgias abertas, opera um pouco em cirurgias por vídeo, opera um pouco em... E esse dilema de cirurgia aberta e cirurgia videolaparoscópica foi um grande desafio da nossa residência, né? Muitos me cobravam, poxa, tu tá aprendendo só a ensinar vídeo e o cara não vai saber fazer cirurgia aberta. Eu fui muito cobrado isso, na reunião de corpo clínico. Tem até uma reunião que o pessoal fala, não, tem que fazer tantas cirurgias abertas. Mas a gente sabe que quem faz vídeo faz aberta. A recíproca não é verdadeira. Entendi. Né? E a gente está falando de tecnologia. Como que vocês veem futuro tecnológico? A gente hoje em dia já começa a se falar de cirurgião poder operar paciente à distância. Isso vai ser uma realidade? Está muito longe disso? Como é que a gente... Não está longe. Com a cirurgia robótica isso vai ser uma realidade e já está bem perto de acontecer, né? Eu acho que o grande empecilho hoje, com o desenvolvimento da internet e das vias da internet, isso está muito perto de acontecer com segurança. Tem a parte ética, né? A cirurgia robótica é muito encantadora. Eu falo assim para vocês que apesar de eu não fazer, e o Blumenau é um centro de cirurgia robótica, ela é muito encantadora. Mas essa tecnologia, ela está muito perto. Eu acho que hoje só não se faz ainda, tem alguns lugares que até tentaram fazer, mas pela parte ética, pelos riscos que tem, entende? Mas isso a gente está muito, muito perto de começar a acontecer já. E ela ainda é uma tecnologia cara, né? Muito cara. E ela é cara. A vídeo é cara. A vídeo já é caro, né? Mas há uma tendência, isso é porque é começo da tecnologia ou realmente os materiais são importados? Mais difundido, mais barato fica. A videocirurgia no começo era um terror. Eu lembro que quando a gente juntou em cirurgiões, o Dr. Roberto Demarque, o Dr. Ricardo Ligoc, né, Dr. José Lino, Heraldo, para comprar a torre do hospital, eu não dormi, cara. Eu tava endividado, assim, tipo, 3, 4 vezes o preço de um carro, assim. E a gente tinha que pagar aquilo todo mês. Era muito caro, muito caro. Hoje é caro ainda, né? Eu acabei de adquirir uma torre para operar lá no Hospital Santo Antônio, mas ela é muito mais acessível do que era quando eu comecei, há 20 anos atrás. Uma questão de difusão mesmo. Entendi. Encerramos então mais um bloco, né? Esse bloco foi sobre tecnologia, mas continue com a gente que vai ter muito mais ainda. Voltamos para mais um bloco e agora, Geraldo, Max, a gente vai falar um pouco sobre
que vocês vão dar de dica para esse novo profissional, ou seja, o estudante de medicina, quem está se formando agora, que conselhos que dariam para quem pensa em seguir essa carreira de cirurgião? Bom, eu sempre falo assim que todas as fases da nossa vida têm os seus desafios, têm as suas dificuldades. Na parte acadêmica, quando você está na faculdade, pode parecer uma besteira mas é o período que tu tem... É mais barato o teu tempo de estudo, o teu aprendizado. Então, acho que sempre aprendam o máximo sempre em todo lugar que vocês estiverem. Sempre tem que buscar o máximo, aspirar o máximo de conhecimento, entender não só o que você quer para sua vida, um exemplo que tu quer levar, mas também um exemplo que tu não quer levar. É importante tu saber o que médico você não quer ser e o médico que você quer ser. Então busque exemplos bons, esteja o maior tempo possível em contato com profissionais bons que te inspiram e para absorver o conhecimento de cada um deles. E eu sempre falo assim, abram portas, abram janelas, abram tudo, sempre sejam cordiais, ninguém está nesse mundo sozinho, então acho que é importante tu ter uma equipe, tu ter uma rede de apoio dentro da cirurgia, principalmente, você está numa situação ruim e ter quem chamar, ter com quem contar é importante. Acho que em todas as áreas, mas na cirurgia também entra nisso. Então buscar essa ideia de agregar, de unir, de aumentar, de fortalecer, de estar sempre... Tudo que a gente diz, né? Tem que ser humilde, né? Ninguém sabe tudo. Exato. E a gente sempre vai precisar de ajuda. Exato. De alguém, então tem que saber os nossos limites até onde deve chegar. E hoje, Geraldo, quais são as principais habilidades que na formação tu vê para um cirurgião geral? Eu acho que hoje o grande divisor das águas, além da técnica cirúrgica, é o aprimoramento da sua clínica cirúrgica, né? Basicamente o que fala diagnóstico, saber fazer um bom diagnóstico, usar as imagens para isso, a clínica, né? Contato com o seu paciente, ter empatia pelo seu paciente é o diferencial. A clínica cirúrgica, tu lidar e fazer o diagnóstico para tu ter mais tranquilidade para fazer a cirurgia certa e também, depois de operar, também saber fazer um pós-operatório. Então, a clínica cirúrgica aprimorada tem que ser um diferencial para o cirurgião hoje. Perfeito. A gente fala tanto de formação médica, a gente fala de tecnologia, a gente veio de uma era de formação médica que acontecia até uma certa exploração, né? A gente, uma das residências que eu fiz, era mais de 120 horas semanais. E a gente, em reuniões internas, cada vez mais briga para cumprir realmente o que o programa fala sobre. Hoje já é uma alta carga, né? Quando a gente vai comparar com outros empregos, então 60 horas semanais, é bastante tempo. Como conciliar a vida pessoal a uma vida tão turbulenta, cheia não só de responsabilidades, mas com uma alta carga horária? A gente sempre comenta assim que as especialidades cirúrgicas em si acabam tendo uma sobrecarga de tempo. Não todas as especialidades, mas as especialidades cirúrgicas ficam muito de sobreaviso, existe uma sobrecarga às vezes de tempo. O que a gente tenta buscar, e claro, diminuir, é fazer uma divisão mais correta entre os residentes, um auxílio, criar dentro do serviço uma ajuda mútua. A gente tem essa questão de quando o residente, às vezes, a gente percebe, está um pouco sobrecarregado, com muitas funções, o R+, vem ajudar, o colega... O R igual vem ajudar, ou até o preceptor tá junto com ele. Isso tem sido até depois da residência, sim, né? A gente vê que vocês montaram um grupo que é bem coeso e que, se não se ajudar, acaba sobrecarregando alguém, né? Claro. Então, em toda a vida, né? A gente trabalha com isso. A gente sempre fala que a residência médica é um período que você tira pro teu aprendizado. Então, é um período que a carga horária acaba sendo alta, mas que muitas vezes você não percebe ela se você estiver tendo o seu retorno que você espera. Sim. Por isso é uma coisa que a gente sempre fala para os residentes e para quem
tem interesse em entrar na nossa residência. O importante é você estar na residência, saber que estar lá para aprender e saber que o seu tempo está sendo gasto para o seu aprendizado. O seu tempo não está sendo gasto para burocracias, para papelada. Você não é o estagiário da residência. Você, às vezes, tem um tempo, mas é um tempo que tu está tendo esse retorno. E é uma troca, né? A residência médica e toda a nossa carreira é uma troca, que você adquire conhecimento em troca de uma ajuda, em troca de um serviço. Então, quando essa relação, eu acho que ela é clara, ela é justa, e o tempo do residente ou do colega não é usado de forma errada, um número em si, ele acaba diminuindo a importância dele. Às vezes, as 60 horas semanais, que sejam 70, 80, se ele tem esse retorno, ele fala, cara, foram 80 horas que foram muito legais. Foi produtivo, né? Foi produtivo. Uma semana que a gente sabe que assim, né? Não vão ser todas as semanas Exato. a mais, vai ter semana a menos, acaba equilibrando. E né? aí tentar dividir entre os residentes, tentar ter essa questão para, claro, o residente não ficar de sobreaviso muitos dias e alternando as noites. E para o então profissional cirurgião, depois, vocês conseguem conciliar bem essa parte? Não? No começo é difícil. No começo é muito difícil, porque eu acabava trabalhando muito a mais do que o normal. O meu começo de carreira foi muito, muito difícil, porque eu não tinha centro cirúrgico para trabalhar. Eu acho que é o grande problema do cirurgião. E eu tinha que complementar minha renda dando plantão em PS. Não gostava muito do ambiente de UTI, eu achava muito parado. E o PS, ele dava um retorno financeiro mais rápido. E aí tu ficava muito desgastado. Só eram uns 5, 6 plantões por semana, mais a tua carga. No começo é muito difícil. A família sofre bastante mesmo. Às vezes chegou a ser chefe do pronto-socorro ali no Santo Antônio. Eu fui durante 6 anos, chefe. Um período bem difícil do hospital, no sentido de que era muito difícil arranjar plantonistas, mas a gente tinha uma boa rede de plantonistas, era diferente. A gente chegava para participar do corpo clínico, tinha que estar ou no PS ou no UTI. Entendi. Então e aí houve um abandono, daí ficou mais terceirizado essa parte. E eu também peguei a outra parte da cirurgia, né? Como eu acho que eu sou um dos poucos cirurgiões que apostou no Santo Antônio como sua única casa, sabe? Eu fui muitas vezes chamado de burro por isso, né? A palavra mais correta, mais leve que me chamaram foi essa. E eu via sempre um crescimento no Santo Antônio, um lugar que era minha casa. Eu passava... Acho que a primeira vez que eu não passei uma visita no domingo, no sábado e no domingo, faz uns 3 anos, mais ou menos, tá? Com a vinda do Max e tal, acrescentou mais no nosso sobreaviso. Mas durante um bom tempo eu fiquei sozinho fazendo sobreaviso. Teve uma época que eu fiquei 1 ano e meio sozinho fazendo sobreaviso, aguentando o volume total. Então a família sofreu bastante. Tem muitas histórias assim. O presidente do CRM me ligar, olha, tem um paciente com baço roto no Santo Antônio, não tem ninguém para operar. Eu estava com as malas prontas para ir viajar, deixei minha família indo para o aeroporto e fui operar o paciente. É coisa que o pessoal não lembra, né? Quando falo que a gente é privilegiado ali dentro, mas a gente tem boa memória e tem muita gente que lembra dessa história, principalmente os presidentes do Conselho Curador, né, que é o nosso hospital teve sempre o Conselho Curador cuidando da gente, né? E na época o Dr. Gavioli, ele lembra bem, o Dr. Newton Mota, poxa, alguém tem que fazer essa cirurgia, né? E eu peguei a passagem marcada, saí e abandonei praticamente a minha família. E a minha esposa sempre entendeu que para aquela família é muito difícil não ter o cirurgião. Para eles é 100% de problema, sabe? Aconteceu o dia de eu atender o telefone, não era o sobreaviso, não acharam os sobreavisos da época. E acaba indo. E aí, por coincidências, eu atendi o telefone, era para estar na praia, e não acabei atendendo o telefone, na época que o celular não era tão usado. Sou velho, hein? E aí eu fui atender, disse, olha, tem um paciente aqui que não acha o cirurgião e a gente queria que tu viesse fazer a cirurgia aqui. E aí, de novo, abandonei minha família e fui lá fazer a cirurgia. Eu já operei doente também.
Então, o meu começo de carreira foi muito difícil. A gente vê que isso, assim, tem bastante história dentro disso da medicina, né? De abdicação, né? E eu acho que é uma das... Quando a gente está falando de formação médica, a gente fala muito de hard skills e soft skills, né? Ou seja, não é só a habilidade técnica, né? Então, a gente vê que o americano, ele valoriza muito isso, né? Em concursos de universidades, ele vê outras habilidades, não só a parte de nota, de prova. Como vocês veem isso no desenvolvimento de uma formação, né? Ou seja, para que a gente não desenvolva só um profissional técnico, mas sim um ser humano, né, que realmente entenda, né, que a gente sempre fala que do outro lado são vidas, são famílias, né, e que não esperam só um resultado, mas esperam empatia, esperam um monte de... Isso. Inteligência emocional. Hoje a gente trabalha com o residente com isso, né? Ele entendeu a função dele dentro do centro cirúrgico, dentro do hospital, a importância dele, e ele, além disso, ele entender com que aquele paciente chegou até ali, os meios que ele chegou, e toda a confiança, que não existe relação mais de confiança do que um paciente te colocar assim, tu vai me operar, sabe? Né? A gente sempre fala, eu fico muito lisonjeado quando um funcionário nosso do hospital fala, pô, tu podia operar meu pai? Tu podia operar minha mãe, podia me operar. Então, isso aí é uma confiança enorme. E hoje, na formação deles, eu brigo muito com eles a respeito disso, eu brigo bastante com você. Mas, assim, é falar sobre, cara, a importância do que a gente faz. Quando a gente falha, muita gente sofre. Então, na formação não é só a parte técnica, não é só a parte teórica, mas também de entender a função do cirurgião, a importância do cirurgião. E dentro desse contexto de responsabilidade, também falando aos novos e aos residentes, a importância de ter um preceptor ou uma equipe que te acolhe, que te pegue na mão e fala, ó, cara, agora... tu precisa descansar, tu precisa cuidar de ti, tu precisa ter o teu momento, fazer também para quando ele ter a necessidade de tomar decisões ou de que ele também esteja emocionalmente apto e fisicamente, que por mais técnicas que venham, o ser humano ainda depende do corpo. Então a gente vê casos em burnout, outros locais de burnout, de residentes estafados ou de equipe estafada. Exatamente. Então valorizar o ser humano. O ser humano, seja o ser humano nosso paciente, seja o ser humano nosso residente que faz parte da nossa equipe, seja a equipe de staff, seja qualquer um. Então valorizar o ser humano, enxergar ele como um ser humano, ter a delicadeza de perceber o momento de falar para ele, ó, calma, cara, tu tá muito ansioso, tu tá muito nervoso, eu acho que tu tá talvez sobrecarregado, vamos te ajudar, agora tu descansa um pouco, vai cuidar de ti. Eles têm a divisão das escalas, vai passar um final de semana com a tua família, vai fazer uma coisa para voltar e realmente conseguir desenvolver. Isso é uma coisa que a gente precisa para nós, precisa para a equipe, e é importante para todos, né? É importante para o paciente, principalmente. Não tivemos nenhuma desistência até hoje na nossa residência. Desistência, dos 14 turnos. Tá certo. A gente vai entrar agora. Vocês estão falando de 500 cirurgias só no R1. Então, aí, numa carreira de mais de 20 anos, Max está há quanto tempo formado, Max? De formado, 3 anos, mais os 3 anos da formação, mais 6 anos, então não dá nem para contar quantas cirurgias nas costas aí. Algum caso marcante a mais? Deve ter vários, mas algum que lembra que marcou nessa trajetória, não? Quer falar? O que mais me marcou, eu acho que foi, não um caso, sim, mas um período, foi da catástrofe lá de 2008. Foi 2008, teve aquele desmoronamento em Blumenau, né? O hospital ficou bem isolado e eu e o Dr. Matana e o Dr. Lenzi fomos cirurgião, ortopedista, operamos tudo, né? Até a gente brincava, né? Como é que faz essa cirurgia? Branco no branco, vermelho no vermelho, que tá preto corta. Cirurgia de guerra mesmo. Foi cirurgia de guerra, assim, volume enorme de pacientes, histórias de catástrofes, e a gente ficou ali por um período de 2, 3 dias sofrendo dentro do hospital, mas trabalhando duro, né? Agindo de forma precisa, assim, mas
fora da zona de conforto que é da nossa especialidade, né? Fazendo ortopedia, ginecologia, obstetrícia, então ali foi, acho, o período mais que me marcou. Para mim, de cirurgias assim que foram mais marcantes, é muito difícil tu separar o profissional do pessoal quando é um conhecido, quando é um familiar ou quando é uma coisa nesse sentido. E nós, como equipe ali, temos muita procura por conhecidos, pais, de amigos ou próprios amigos que talvez nos procuram. E é um desafio. Para mim são cirurgias marcantes. Já temos aí um número grande de amigos operados, mas é uma cirurgia diferente. É quando tu é o profissional, mas o teu pessoal tá ali junto. Ela é uma... ele é difícil e é a hora que tu tem que estar muito seguro, difícil, né? Eu lembro bem, durante a pandemia também, foi um pai de um amigo de infância e o outro foi namorado de uma colega de trabalho que chegou, não, eu trouxe aqui porque eu confio em ti, né? E aí a decisão tá na tua mão, né? E a gente pega uma pandemia recém começando, tudo meio incerto, então, e vocês realmente devem pegar isso não só na pandemia, constantemente quando pegam conhecidos, Sim. né? Eu pensei que tu ia falar quando operou muleta, né? Também temos o nosso colega, o nosso cirurgião, que na época vocês operaram teve apendicite. Outros colegas que tiveram complicações das cirurgias deles que a gente precisou operar também. É sempre difícil, é sempre desafios diferentes. E a gente está falando assim, o centro cirúrgico, ambiente sério, responsabilidade, mas deve ter tido alguma situação inusitada ou engraçada, não digo nem durante uma cirurgia, mas durante, né? Engraçada, assim, depois a gente pode falar, mas tive uma vez que eu fui dizer o diagnóstico e era uma apendicite simples, fui falar pra mãe, a mãe desmaiou, fui falar pro pai, o pai desmaiou, disse, pô, não vou dar mais a notícia pra mais ninguém, que eu tô com medo de alguém infartar aqui. Mas engraçado só nesse sentido, assim, que eu vejo. De pronto-socorro tem bastante engraçado, agora de centro cirúrgico não, né? É mais dramático, claro. Mas isso que foi engraçado do fato deles desmaiarem, não sei se eles estavam extremamente nervosos e não entendiam a complexidade da cirurgia, mas eu realmente fiquei com medo de contar para mais alguém da família que tinha dado uma apendicite no filho deles. E como é que é a sensação de salvar um paciente crítico, né? Assim, a gente sabe que em cirurgias eletivas, geralmente a gente espera que o resultado seja satisfatório, apesar de que todo procedimento tem o seu risco. Sim. Mas quando a gente está falando de cirurgias em paciente crítico, né? Onde a maioria já tem, a probabilidade de morrer é muito maior do que sobreviver. Como é que é a sensação? Como é que É incrível, né? Não tem como dizer que participar da vida de uma pessoa e ajudar que ela continue no convívio dos seus familiares é muito gratificante, né? Muito bom. Normalmente isso não vem na hora, né? A gente sempre, quando é uma cirurgia muito crítica, é aquele paciente adrenalina, né? Exato, que saiu da cirurgia, ainda foi para um pós-operatório de UTI, aquela é a noite que tu não dorme direito, que que pela manhã tu tá louco para ir pro hospital para saber notícias, para saber como é que tá. E não ter uma evolução que tu queria, sabe? É desgastante essa parte. E quando vem essa evolução, quando tu vê que fala, não, olha, o cara tá estável, tá melhorando, ajudei essa pessoa, é gratificante, é incrível. Eu tenho uma salinha que eu ganhei plaquinhas de alguns pacientes, né? Tinha uma que até tava no hospital, assim, uma paciente pós-bariátrica que a gente ficou praticamente quase um ano com ela, né? Tinha sido operado no outro hospital, daí a gente acabou pensando numa coisa, a gente fez várias cirurgias nela e eu lembro que eu tenho um defeito e ao mesmo tempo a minha esposa disse que isso não é defeito, isso é empatia. Mas assim, eu perco noites, cara, por causa de pacientes graves, assim, sabe? Às vezes que o resultado não está saindo, não está desenvolvendo como eu quero, né? E não é insegurança, tu entende? Eu sempre imagino a família, aquele paciente e aquele dano no paciente, na família dele, se a gente perdê-lo, sabe? Então, essa paciente em especial, ela ficou um tempão com a gente fez algumas coisas off-label, né? Que
poxa, não tinha mais o que fazer, né? E aí mandamos para casa passar o Natal, tomando antibiótico em casa, voltou, e hoje ela é advogada, teve filho, ela sempre agradece na época que é da alta dela o que a gente faz. E há pouco tempo a gente teve aquele senhor da via biliar muito difícil, que eu fiz um sistema vácuo para dirigir uma fístula, sabe? Esse senhor vai até hoje, ele foi no meu consultório para saber se podia fazer churrasco ou não. É gratificante, mas é muita responsabilidade. Eu acho que hoje até a gente percebe que a gente envelheceu mais, né, pela nossa preocupação com os nossos pacientes. Com certeza. É difícil desligar, né? Eu não sei, eu trato isso como um defeito, mas a minha esposa, que trabalha com a gente agora, ela fala que isso não é um defeito, isso é uma qualidade, mas isso traz consequência pra gente bastante, mas é muito gratificante sempre, porque muitas vezes, né, Leonardo, a gente fala que a gente tem que brigar para dizer, não, nossa técnica é essa, eu vou fazer isso. Aí fala, isso nunca vi antes. Eu falei, tudo bem, terraplanista também fala isso, né? Então a gente tem que brigar pelo paciente sempre. Sim, né? Eu sempre aprendi isso na minha formação, e eu lembro bem até que um dos chefes da minha residência uma vez chegou. Eu lembro que era um paciente que precisava de uma medicação, e me ligaram da farmácia e disseram assim, não, a medicação acabou. E eu digo assim, não me preocupei, porque meia hora depois ia ter a visita com ele. Eu digo, vou falar pra ele. Então, meia hora depois, aí veio a mijada, né? Como é que tu me fala com a maior naturalidade do mundo que acabou essa medicação? E ele disse assim, se fosse o teu pai, o que tu faz? Exato. Eu sempre... É uma pergunta que eu sempre... Quer saber se tu tá certo ou se tu tá errado? Pergunta, se alguém da tua família, e tu recebendo essa notícia, o que tu sentiria, sabe? Então isso é o que eu sempre levo, e é o que a gente tenta passar para os residentes, para quem está começando ali, tu não precisa saber tudo, mas resolve. Sim. Resolve o problema, tu vai estudar, vai chamar quem sabe, tu vai aprender, sempre. Se preocupar, né? E dentro disso tudo, assim, alguma história que vocês gostariam de compartilhar com o público para mostrar realmente esse lado humano na cirurgia, não? Porque a gente está falando muito de técnica, a gente fala muito de tecnologia, mas ele tem muito da parte humana, né? O se importar, empatia, alguma história bem marcante nisso, não? Durante esse tempo todo, assim, eu tenho várias histórias, assim, de que o que o paciente, às vezes o paciente até que foi a óbito, né? Mas o familiar chega assim, poxa, doutor, eu lembro que o senhor cuidou do meu pai. Agora, há pouco tempo, bem no começo da carreira, era muito comum tu ter no Hospital Santo Antônio, lá a oncologia não era tão desenvolvida, e tem pacientes com múltiplas metástases e tal. E eu coloquei o paciente para fazer o melhor possível, para ele ter mínimo de dor, não ficar obstruído e tal. E o familiar do paciente, que depois eu encontrei num show que a gente estava fazendo, ele é baixista de outra banda, isso quase 15 anos depois, ele viu toda a luta que a gente teve para colocar o pai dele na mesa. Ele ficou mais 2 meses, mas teve uma morte digna, sem sofrimento, e ele viu a nossa luta, e eu nem lembrava mais do paciente. E aí ele, durante o coisa, não lembra de mim. Aí ele falou, meu pai era tal, ele estava com múltiplas metástases, tu foi lá, desobstruiu ele 2 vezes, falou que não adiantava mais. E cara, mesmo que não, eu quero te dizer obrigado, porque meu pai acabou morrendo na UTI e tal, e a gente não teve desde aquela época como conversar. Isso me marcou muito, assim, muitos pacientes lembram de mim, e eu não lembro de todos eles, sempre com essa característica, né? Eu tenho muita honra de dizer que eu sempre brigo pelos meus pacientes, né? Até sou chato demais, eu sei que é uma característica minha, a chatice,
Mas é porque eu penso assim, podia ser meu pai, podia ser minha mãe, podia ser meu irmão. Eu já tive essa experiência digo, né? com... Geralmente os pacientes, eles procuram os chatos, né? Que na verdade não são os chatos, realmente quem vai brigar e se preocupar, né? Sim. No momento que eu sempre digo, né? Quem está do outro lado, de fragilidade, onde tu estás colocando a tua vida na mão de outra pessoa, né? E como vocês falaram mesmo, né? Quando vai para um centro cirúrgico é literalmente na hora, né? Ou seja, se tu errar alguma coisa ali... Meu pai faleceu no Santo Antônio, né? Na hora que ele faleceu, eu estava dando a notícia que eu tinha operado um paciente de um trauma, e aí o enfermeiro chegou e falou, olha, teu pai faleceu. Aí o paciente disse, o que? O meu filho faleceu? Eu disse, não, o meu pai faleceu. E o senhor estava operando o meu filho? E isso aconteceu ali no Santo Antônio, sabe? Então essas coisas marcaram muito a minha trajetória no hospital. E sempre muita briga. O Santo Antônio hoje está num nível muito bom. A gente agora, eu e o Marcos, estamos trabalhando em outro hospital. E eu sempre falo, mesmo trabalhando aqui, eu fiquei muito orgulhoso do que é o Santo Antônio hoje. Sabe? É toda aquela briga, Aí eu fiquei lembrando outro dia, aquele pessoal falava, pô, por que tu tá investindo nisso aqui, cara? Né? Por que tu não vai trabalhar no outro hospital, tal? E eu falei, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. E eu fiz a minha carreira toda em cima disso, né? Eu tô muito perto aí do auge da minha carreira. Minha filha tá fazendo medicina, vai trabalhar com a gente. O Max hoje trabalha. Eu tenho muito orgulho da trajetória que eu tive dentro do Santo Antônio, assim. Orgulho de ter meu residente hoje trabalhando comigo, um monte de residente formado. Né? Hoje a maioria da equipe acaba sendo ex-residente. A maioria da equipe é residente. É isso aí. E realmente esse movimento a gente vê, né? Que antigamente era o famoso patinho feio que a gente diz. Eu chamava de Casa da Praia. Casa da Praia. Lá tu levava o sofá velho, a televisão velha, né? As coisas levavam para outro hospital. Tem gente que ainda faz isso, né? Mas hoje a gente vê uma migração e um movimento de a quantidade nos últimos 2 anos de cirurgião tentando entrar no corpo clínico muito grande. O patinho feio virou um cisne. Com certeza, temos muito orgulho de fazer parte da história e continuar ajudando. Então tá bom, a gente agradece a presença do Dr. Max e do Dr. Geraldo, tá? Encerramos hoje mais um programa, espero que tenham gostado, tá? Mas continue nos acompanhando nos próximos programas.